Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, a nossa liturgia, a partir do versículo 8, diz assim: E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro em nome de Jesus, colocando a minha vida e colocando a vida dos meus irmãos. Pedindo que através do teu poder, o Senhor venha nos ensinando os teus altos caminhos. Senhor, que nós possamos aprender a usar essa palavra em nosso dia a dia. Que nós possamos estar sendo edificados nessa noite pelo teu poder. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza e na nossa pequenez. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Continuando a epístola de Pedro, é interessante que Pedro ele vem numa ascendente. Pedro o tempo todo na epístola, a ênfase dele vai ser santidade. Tá? E sempre lembrando, é bom lembrar, a nossa visão de santidade ela é um pouco distorcida. Na verdade, quando a gente fala em santidade, parece que a gente está falando de andar um palmo no chão, entendeu? Uma auréola na cabeça. Mas a santidade que a Bíblia fala é a questão de você ser separado para o uso. Separado para Deus. Entendeu? Uma vida diferente, uma vida comprada pelo sangue de Jesus. E Pedro, ele veio numa ascendente, falando da relação patrões e empregados, falando da relação dentro da igreja, falando da relação entre marido e mulher, entendeu? Nós vimos isso na semana passada. E ele vem no versículo 8, falando sobre a questão entre os irmãos. Por quê? Quando você foi salvo, quando você foi chamado por uma família. Essa família quem fundou foi Jesus, entendeu? Jesus sobre a pedra de que ele era o Messias, ele falou sobre essa pedra edificarei a minha igreja, entendeu? Uma das orientações que foi dada a Pedro, já com Jesus glorificado, por 3 vezes que Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, sim, meu, então apacenta minhas ovelhas. Então, o que acontece, gente? Não existe crente fora da igreja local. Entende? A vida cristã é para ser feita em comunidade. A vida cristã é para ser feita numa interdependência entre uns e outros. Você falar em interdependência numa sociedade que ensina a independência é muito difícil, entendeu? Então, assim, o que acontece? Aqui nessa passagem do versículo 8, ele vai começar a tratar do relacionamento entre nós, dentro da igreja. Aí você vai chegar, por exemplo, o versículo 9, ó, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fosseis chamados, para que por herança alcanceis a bênção. O que acontece? Aqui tem o segundo problema. Eu lembro que quando eu fui salvo, eu achava que todo mundo dentro da igreja era legal. Eu achava que todo mundo dentro da igreja era perfeito. Eu achava que todo mundo dentro da igreja era um santo. Uma coisa maravilhosa. Para ser um anjinho, só faltava as asinhas. Só que o que acontece? Primeira coisa que eu tenho que entender. Nós somos imperfeitos. E a igreja é formada de pessoas imperfeitas. Todas as cartas do Novo Testamento foram escritas à igreja. Nenhuma delas foi direcionada aos ímpios. Entendeu? Então, o que acontece? Veja, se essas cartas que faziam todo tipo de correções, foram direcionados à igreja, mostra que a igreja tem problemas. Entendeu? Por quê? Porque mesmo o cristão tendo uma nova natureza, o cristão ainda tem a natureza pecaminosa, o velho homem. Entendeu? E é em cima disso que acontecem todos os problemas. Agora, o que acontece? O fato de saber que nós somos imperfeitos não nos autoriza a soltar a rédea. Ao contrário, o número de orientações que tem na Bíblia, mostrando a tua responsabilidade como cristão em relação ao teu irmão, é muito grande. Por exemplo, não tornando o mal com o mal.
É possível fazer isso dentro da igreja? Sim, senão Pedro não escreveria. É possível ter um sentimento vingativo dentro da igreja? Sim, senão Pedro não escreveria. É possível ter falta de perdão dentro da igreja? Sim, porque senão não haveriam tantas orientações das epístolas de Paulo sobre isso. Então, assim, irmão, primeira coisa, nunca retribua mal por mal. Nunca retribua injúria por injúria. E entenda, aquele seu irmão, Jesus, foi moído na cruz do Calvário para que ele fosse salvo. E veja, você não é de nenhuma maneira melhor do que ele. Aí você pode falar, mas irmão, eu sou mais maduro na fé. Mais um motivo para você orar por ele, mais um motivo para você dar suporte para ele na fé, e mais um motivo para você ter um coração compreensivo. Porque quando a gente chega para o Senhor, a gente é como uma criança. E criança tem atitude de criança. Agora, quem é mais velho na fé, já tem que ter uma atitude de adulto. Amém? Vamos continuar nossa leitura, versículo 10. Olha que interessante. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Veja que interessante. A Bíblia nos mostra que tem gente dentro da igreja que faz o mal. Agora, olha que interessante. Você quer ter suas orações atendidas? Busque o bem. Você quer ter suas orações atendidas? Você tem que cumprir o preceito que está aqui, ó, versículo 11. Aparte-se do mal. Atitude prática, responsabilidade sua. Eu estou vendo que algo está indo no caminho errado, está aparecendo diante de mim uma negociata, uma falcatrua. Aparte-se do mal, entendeu? No meu trabalho, a coisa está tomando um rumo esquisito. Aparte-se do mal. Aí a segunda ordem prática, faça o bem. É uma ordem. Então, estando ao teu alcance, o que você puder fazer para ajudar o seu irmão, você tem que fazer. Busque a paz e siga, mostrando que a paz é o caminho. Gente, buscar a paz. Tem outro texto que fala, no que depender de vós, buscai a paz com todos. Entendeu? Se às vezes tem algum irmão chateado, você tem orado por aquilo, você tem percebido que aquele irmão tem te tratado de maneira diferente, ore por um tempo e procure esse irmão. Irmão, eu tenho notado que o irmão está meio chateado comigo, eu fiz alguma coisa que magoou o irmão, eu fiz alguma coisa que feriu, tem alguma coisa errada? Às vezes o irmão vai lá para você e fala, não tenho nada, está tudo tranquilo. E você às vezes se iludiu, achando que ele estava bravo, então ele vai falar, irmão, vamos tocar nesse assunto. Tem uma coisa me incomodando. Lembra aquele dia, aquela vez, tal. Aquilo que o irmão fez me deixou chateado. Entendeu? Aí vocês vão ter a oportunidade de se perdoar, de ficar tudo em ordem. Por exemplo, eu conheço igrejas onde existe crente que não conversa com outro crente. Eu quero saber o que ele vai fazer na eternidade. Porque os dois foram comprados pelo sangue de Jesus e os dois vão passar a eternidade junto. Quando chegar lá no céu, no paraíso, vai ficar de cara virada? Vocês acham que diante da presença do Senhor, o Senhor vai permitir seus filhos virarem a cara um para o outro? Entendeu? Outro detalhe, você que é pai, agora é uma ilustração minha, não bíblica. Você que é pai, se você vê seus dois filhos brigando, o que você faz? Você dá bronca nos dois. Se você tiver que dar disciplina, você dá nos dois. Entende, irmãos? Muita gente dentro da igreja está sendo disciplinado por causa de relacionamentos errados entre irmãos. Cuidado com isso. Veja, você não vai amar de paixão a todos, mas você vai amar de maneira bíblica a todos. Entendeu? Como eu amo de maneira bíblica? Naquilo que for ao meu alcance, eu busco a paz. Naquilo que for ao meu alcance, eu busco compreensão. Naquilo que for ao meu alcance, eu faço o bem. Entendeu? Essa é a ordem. Entende? Aqui está falando principalmente dentro da igreja. Amém? Isso daqui, da onde que Pedro tirou? Você fala, nossa,
Da onde que Pedro tirou isso? Olha que interessante como essa verdade ela é tão profunda. O salmista, ele escreveu as mesmas palavras. Vamos abrir no Salmo número 34. Deixa marcado 1 Pedro e vamos para o Salmo 34. Só faltava a Nádia pedir o Salmo 34 hoje, né, Nádia? Pediu 33. Olha que interessante, a partir do versículo 12, diz assim, ó, as palavras do salmista: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Olha que interessante, longevidade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, olhem para mim. Novamente eu tenho que entender as verdades bíblicas. Por exemplo, a Bíblia está recheada de passagens que falam de você prolongar os dias. E a Bíblia está recheada de passagens que falam que você pode abreviar os dias. Porém, a mesma Bíblia ensina o seguinte, que todos os nossos dias já estão no livro de Deus. Como explicar essa aparente contradição? Gente, entenda, o fato de todos os nossos dias estarem escritos no livro de Deus não muda a nossa responsabilidade de viver uma vida cristã plena, de viver uma vida cristã de quem teme a Deus, de viver uma vida cristã que busca o bem. Deus usa essas advertências que a Bíblia tem para nos manter no caminho correto. Entendeu? E através de atitudes práticas na minha vida, eu usufruo da bênção que a palavra tem, de ter dias longos. Por exemplo, primeiro mandamento com promessa: honrai teu pai e tua mãe, vírgula, para que te vá bem e prolonguem os dias nessa terra. É o primeiro mandamento com promessa. Olha que interessante. Amai o Senhor teu Deus de todo o coração, não tem promessa. Mas honrar o pai e a mãe, e entenda. A palavra honra nessa passagem principalmente sugere recurso financeiro. Você não deixar faltar as coisas para o seu pai e para a sua mãe. Que eles passem privação. É disso que a Bíblia está falando. Do mesmo jeito que fala lá, os presbíteros sejam dignos de dupla honra. Uma é a honra pessoal, outra é a honra financeira. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala de honra, muitos deles não estão falando de recurso financeiro. Como pode você andar num carro bom, entendeu? Ou seu filho estudar numa escola boa, ou você comer num bom restaurante, e seu pai está com uma sandália havaiana, com o preguinho segurando a tira. É indecente, é vergonhoso que não seja assim no nosso meio. Continuando a leitura do Salmo, versículo 13. Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios não falem engano. Aparte-te do mal, e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Não está falando que os livra das angústias. Está dizendo que os livra de todas as suas angústias. Angústias virão, problemas acontecerão, mas o Senhor vai dar um escape. O Senhor vai dar uma saída dentro da angústia. Mas isso é para aqueles que buscam o bem. Isso é para aqueles que apartam a sua língua do mal, de falar engano, de falar coisas erradas, de ter falcatrua. Amém? Vamos voltar então em 1 Pedro 3. Vamos para o versículo 3. Aqui eu vou fazer uma leitura expositiva, tá? Explicando versículo a versículo, explicando a situação. 1 Pedro 3, versículo 13. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Olhem para mim. Veja, aqui eram tempos de perseguição. Os cristãos eram muito mal compreendidos naquela sociedade. E aí Pedro fala o seguinte: quem vai te fazer mal se você for seguidor do bem? Se você for uma pessoa que só planta coisas boas? A chance de alguém te fazer mal é muito pequena, porque você semeia coisas boas.
Lembrando que diz Gálatas, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Agora que interessante, versículo 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Olha que interessante, aqui Pedro adiciona algo. Se você está sendo perseguido por ser praticante da justiça, paciência, você está fazendo para Deus. Independente de ser bem compreendido ou não. Ó, entenda, gente. O crente cheio do Espírito Santo é uma figura louca para o mundo. O crente, ele vai ter respostas. O crente que, fiel à palavra, vai agir na contramão do mundo. Entendeu? Vai ter respostas que muita gente não vai entender. Vai ter posições que, por fecharem com a palavra de Deus, vão ser incompreendidas. Entende? Gente, descansa. Você não faz as coisas para ser compreendido. Você faz as coisas para agradar a Deus. Você faz as coisas que você ama o correto. Você faz as coisas que você tem um pai lá do céu que orientou a fazer essas coisas. Como você quer viver uma vida que agrada a Ele, você faz o que tem que fazer. Entende? Por exemplo, você chama a atenção do seu filho. Que pai gosta de chamar a atenção do filho? Ninguém. Mas por que você faz isso? Porque Deus orienta que você eduque seu filho. Entendeu? É uma responsabilidade. Entende? Então, nem sempre a vida cristã vai ser feita só de festa. A vida cristã vai ser feita muitas vezes de posturas que vão soar esquisitas. Entendeu? Você que é jovem, como você não tem vida sexual ativa? Você vem de que planeta? Olha, eu não tenho vida sexual ativa porque eu temo a Deus. Aí alguém pode falar, nossa, mas tem crente que tem vida sexual ativa, fora do casamento. Na verdade, 50% dos jovens cristãos têm vida sexual ativa, mas eles estão desobedecendo a Deus. Eu não posso pregar a palavra em cima daqueles que desobedecem. Eu tenho que pregar a palavra pelo certo. Se o camarada quer ter vida sexual, é problema dele, entre ele e Deus. Mas essa Bíblia que nós lemos nos orienta a uma vida de santidade. Amém? E aí, continuando, versículo 15. Antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Gente, entenda. A Bíblia é muito clara. Quem tiver que ser salvo vai ser. O livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Entendeu? Não tem como. Quem não é eleito não vai ser salvo. Quem não teve o seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, não vai ser salvo. Essa é uma verdade. Segunda verdade, você não tem como saber quem vai ser salvo. Sabedores diz que o cristão tem que estar pronto a dar conta da sua fé. A pessoa chega em você e fala, mas por que você é crente? Aí você coloca uma de e fala, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Jesus nos ensinou que nós somos pecadores. E que esses pecados nos levariam para o inferno. Mas Jesus é Deus e Ele veio para morrer na cruz do Calvário para pagar o preço pelo meu pecado. E a partir daí, para todo aquele que nele crê, se arrepender dos seus pecados, andar em novidade de vida, ele vai herdar a vida eterna. Então o crente tem que estar pronto a responder isso. Entendeu? Quando as pessoas te perguntarem, nossa, por que você não traz sua mulher? Olha, eu não traio minha esposa porque eu temo a Deus. Mas, cara, acorda, aquela gatinha de escritório está dando a maior bola para você. Aí você vai responder com a maior calma, com a maior mansidão, falar, meu irmão, eu não faço isso. Eu amo minha esposa e sou fiel a ela. Entendeu? Você não vai roubar a mercadoria do caminhão que sobrou na entrega? Não, vou levar para a empresa, vou devolver. Qual vai ser a próxima frase? Nossa, você é muito estranho. Como você não vai roubar? O patrão é rico. Eles contaram errado, sobrou essas 10 caixas, é só pegar. Não, eu não roubo meu patrão. Eu sou agradecido pelo meu patrão porque ele paga meu salário. Mas você ganha pouco. Olha, a hora que eu achar que não está suficiente, eu peço demissão e procuro outro emprego. Porque o meu salário não vem dele, ele é apenas um instrumento para que o dinheiro chegue até meu bolso.
Meu salário vem de Deus. O crente é louco. No mundo de hoje, é xarope. Um mundo que leva que ele pega, sempre quer levar vantagem. Mas veja que interessante. Eu tenho, por exemplo, amigos muito próximos meus, que eles não ficam com um fio de cabelo, que é de ninguém. Se eu ouvir eles falar, parece crente. Entendeu? Ainda não conhece o Senhor. Mas o testemunho é praticamente de um crente. Aí você vai olhar a vida da pessoa abençoada, tem uma boa família, tudo em ordem. Por quê? Plantou sementes corretas. São leis universais. Entendeu? Gente, está cheio de ateu, bom caráter. Está cheio de ateu que realiza boas obras. Entendeu? É uma coisa que a gente tem que saber entender. A pessoa vai colher aquilo que ela plantou. E está cheio de crente, que não vale uma gota d'água. Um caráter horrível. Entendeu? Para quem que você tem que olhar, fazer o que Paulo falou. Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você tem que olhar para quem é bom. Você tem que olhar para quem desafia você a um padrão maior de fé. Para quem desafia você a um padrão maior de busca, de santidade, de consagração. Esse é o seu papel. Amém? Versículo 16. Tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da sua boa conduta em Cristo. Gente, entenda. Na época dessa igreja, eles diziam que os cristãos comiam criança. Eles diziam que os cristãos faziam sacrifícios humanos e bebiam o sangue das crianças. Por quê? Por causa da nossa ceia. O sangue de Jesus e o corpo de Jesus. Então o que eles ensinavam? Não se ajunta com aqueles crentes, eles são canibal. Eles matam criancinha, bebem o sangue e depois comem as criancinhas. Tanto é que quando houve a perseguição, nós temos documentação histórica. Tem um governador chamado Plínio, que mandou uma carta ao imperador, querendo saber por que perseguiu os cristãos. O que ele fez? Ele infiltrou gente do governo da província dele, ele infiltrou gente dentro da igreja. E os caras vieram com testemunho muito bom. Aí ele escreveu para o imperador e falou, olha, não sei por que vocês estão mandando prender os cristãos. Eles fazem isso, fazem aquilo, são bons nisso, são bons naquilo, são bons no outro. Por que estão querendo prender esse povo? Mas ele teve que infiltrar pessoas lá dentro. Porque diziam que os cristãos praticavam canibalismo e também praticavam orgias. Por causa do amar uns aos outros. Entendeu? Agora, o que ele fala aqui? Boa consciência. Irmão, a sua consciência vai te acusar do certo ou do errado. Tem alguma coisa incomodando a sua consciência. Resolve. Limpa. Entendeu? Não fique com coisa te incomodando. Se algo está te incomodando, passe a limpo com Deus. Se você precisa de uma ajuda, me procure. Eu posso te orientar pela Bíblia, mostrando o que a Bíblia fala sobre aquele assunto. Nós podemos orar junto e você tirar esse peso do seu coração. Não permita que a sua consciência fique manchada por algo que esteja te incomodando. O cristão tem que ter paz. Amém? Vamos seguir. Vamos para o versículo 17. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Olha que interessante. Pedro fala o seguinte. Que às vezes a vontade de Deus é que você padeça fazendo o bem. Esse não é o evangelho pregado hoje. Me explica, que igreja que enche se o pastor começar a pregar que você pode padecer? Perseguição, incompreensão, lutas, dificuldades, e que aquilo é a vontade de Deus. Certa vez, conversando sobre uma pessoa, sobre o tsunami da Indonésia. O tsunami da Indonésia matou mais de 500 mil de pessoas. Entendeu? E eu conversando com aquela pessoa, falei, olha, o tsunami, quem ordenou foi Deus. E ele ordenou que acontecesse daquela forma. Aí a pessoa falou, não, como Deus, e Deus é bom, Deus é amor, como foi? Eu falei, fulano, me explica uma coisa. Deus tinha poder para não acontecer o tsunami?
A pessoa falou que tinha. Eu falei, então dentro do seu raciocínio, por que ele não fez? Se ele sabia que ia morrer 500 mil de pessoas. Aí a pessoa abaixou a cabeça porque não tinha resposta. Gente, a gente tem uma visão distorcida de Deus. É que nem o nosso país. Nosso país está passando por profundo juízo. E a coisa não vai melhorar, a coisa vai piorar. Por quê? Porque o nosso país desrespeita a Deus. O nosso país não teme o Senhor. Nós vivemos num país de cultura sexual absurda. Nós vivemos num país entregue à feitiçaria. Nós vivemos num país entregue a pecados sexuais. Nós vivemos num país entregue à idolatria. Qual que é a consequência desses pecados da Bíblia? Juízo. Por exemplo, a Índia está debaixo d'água. Gente, ainda tem mais de 1 milhão de deuses. E, olha, você não pode pregar o evangelho em público na Índia. Só se mudou, mas a informação que eu tenho é que não pode. Entendeu? Por exemplo, eu lembro os irmãos de uma igreja que nós passamos, eles estavam num colégio fazendo uma obra social. O colégio foi invadido. Arrancaram todas as Bíblias, eles não estavam nem pregando. E puseram fogo em todas as Bíblias, em praça pública. Aí você vai naquele país hoje, ele está sendo duramente julgado por Deus. Entendeu? Passando luta. Aí a gente pergunta, por quê? O Senhor, na sua soberania, sabe como lidar com os povos. Nós lemos um salmo antes do culto, que o Senhor trata sobre as nações. Gente, sabedor disso, eu conheço a palavra de Deus, eu creio que Deus é real. De que maneira que eu tenho que me comportar? Entendeu? E eu tenho que compreender que muitas vezes você vai padecer problemas. Se aquilo é vontade de Deus, não tem como escapar. Se aquilo é o tratamento de Deus, você não escapa. Só tem um jeito, passar. Quando eu estou na prova, o que eu tenho que fazer? Me encaixar com a situação, me apegar com Deus e dar resposta. Senhor, não estou entendendo nada. Essa tribulação veio, não sei porquê. Mas eu sei que o Senhor está no absoluto controle. Me dá graça. Me fortalece. Eu quero estar firme com o Senhor. Porque eu sei que essa tempestade vai passar. Entendeu? Gente, Paulo, o que ele fez? Paulo não cometeu crime nenhum. Ele chegava na cidade, era apedrejado, fustigado com varas, era preso. Queriam matar ele. Os apóstolos, todos morreram martirizados, menos João. A igreja primitiva, gente, as atrocidades que fizeram com a igreja primitiva foi um absurdo. Entendeu? Hoje nós temos liberdade, estamos tranquilos aí, nossa tribulação passa. Entendeu? E aí eu pergunto, se você tiver que morrer hoje, você está preparado? Quem é que pode garantir que vai completar o dia até meia-noite hoje? Quem pode garantir isso? Vou te responder, ninguém. É como aquelas palavras que fala aquele homem que reformou o celeiro e botou para a colheita. Jesus falou o seguinte, louco, hoje mesmo pedirão tua alma. E o que fareis? Então o cristão tem que estar com boa consciência. Seja nos momentos bons de churrasco, ou seja nas tribulações, que vêm as lutas difíceis. E estar firme com o Senhor. Porque na verdade, gente, falar a verdade, a única coisa concreta que nós temos é Jesus Cristo. Mais nada. Entendeu? Nem sua família você não sabe se tem hoje. Eu estava vendo a história de um grande pregador, acho que inglês. Ele viajou para os Estados Unidos para pregar o Evangelho. Ele perdeu as 3 filhas do naufrágio. Aí ele escrevendo, ele escrevia hinos. E ele escrevendo e falando, eu não tenho mais o carinho da mais velha, eu não tenho a mais nova correndo à minha volta, mas eu tenho o meu Senhor. E eu vou me encontrar com ela. E continuou fazendo a obra missionária. Ele e sua esposa, até o último dia de vida. Aqueles 5 jovens, na década de 50, que foram para o Equador, para evangelizar as tribos indígenas. O nome de um deles era Jim Elliot. Os 5 foram assassinados pelos índios da praia. Sabe o que as esposas deles fizeram? Foram evangelizar a tribo que matou o marido dela. E aí eu vi um filme onde eu testemunho daquelas senhoras. Gente, eles eram jovens, 20 e poucos anos, que entregaram sua vida para pregar o Evangelho. Foram assassinados cruelmente. E o que as esposas deles fazem?
vão evangelizar a tribo que mataram seus esposos. Não é gente desse mundo. É os muito loucos que Deus salva. Só alguém encharcado de Jesus é capaz de fazer isso. Percebe? Foi a vontade de Deus. Aonde que está Jim Elliot? Em alto galardão, porque é um mártir da fé. Aquelas senhoras, algumas delas já conheceram a sepultura. Onde elas estão agora? Juntamente com o Senhor. Nessa história tem algo interessante. Um dos assassinos do Jim Elliot, um dia pegou um barco, subiu o rio, com o filho do Jim Elliot. Ele já era salvo, assassino. E ele mostrou para o filho, falou, ó, foi aqui que nós assassinamos seu pai. Sabe o que o filho fez? Adotou o assassino do pai dele como pai. E levou para a América. E vão passar a eternidade junto com Cristo. Não é louco? Mas isso somente o Espírito Santo é capaz de fazer na vida. Por quê? Porque aquele rapazinho criado no Evangelho entendeu que quem assassinou o pai dele foi o velho homem. Que o novo homem, segundo Cristo, é irmão dele. E que ele é tão pecador quanto aquele assassino. E os dois iriam para o mesmo inferno se não fosse a graça de Deus. Mas já pensou que experiência? Terrível. Nenhum de nós aqui não passa nem perto. Ó, na boa, todo mundo aqui, ó. Gaita. Aqui todo mundo tem vida tranquila. É ou não é? Todo mundo tem saúde, todo mundo tem casa, todo mundo tem emprego, todo mundo se vira, paga suas contas de um jeito de outro. Tudo feliz. Amém? Vamos seguir. Agora, irmãos, deixa eu fazer um parênteses na palavra. O trecho que nós vamos entrar, nós vamos hoje até o versículo 6 do capítulo 4. O Novo Testamento tem algumas passagens difíceis, entendeu? Dentre as 5 passagens mais difíceis do Novo Testamento, 2 estão aqui, nesse trecho de Pedro. O curioso é o quê? Que Pedro escreve que Paulo escrevia coisas muito difíceis. Mas é que Pedro não deve ter lido suas cartas. Então o que acontece? Nós vamos entrar agora num terreno delicado da Escritura, no qual muita heresia já foi feita. O que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês o que a teologia reformada pensa dessas passagens. E qual que é a posição de nossa igreja. Entendeu? Agora entenda. Estando dentro da teologia reformada, não é heresia. Porque os que ensinam um pouquinho diferente da gente, tem uma base bíblica para sustentar. Entendeu? Sabe aquela história, quem crê que perde salvação? Ele não é um herege. Ele só tem um entendimento diferente. Eu costumo falar, irmão, você crê que não perde salvação? Então, por favor, não perca a sua. Resolveu. Não é? Então, vamos lá, vamos à leitura. Eu vou ler o texto e aí vou explicar para vocês, tá? 1 Pedro 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Até aqui tudo bem. Cristo morreu pelos nossos pecados, pelo poder do Espírito Santo ele ressuscitou, e a morte dele foi para que nós tivéssemos relacionamento com Deus. Joia! Versículo 19, começa a encrenca, falando de Jesus, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha que interessante. A Bíblia fala que Jesus morto foi e pregou a espíritos em prisão. Vamos lembrar do credo apostólico? O credo apostólico diz assim, crê em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Criador do céu, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, desceu ao reino dos mortos, que é o Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é o credo apostólico. Isso daí tem 1.500 anos, é um credo universal. Então o credo apostólico testifica isso, que Jesus foi ao reino dos mortos. Mas Pedro fala o seguinte, que ele foi e pregou
aos espíritos em prisão. Continua a leitura, versículo 20. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é, 8, almas se salvaram pela água, que também, com uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Vamos de trás para frente. Primeiro, Jesus hoje está à direita de Deus, acima de todo principado, toda potestade, todo poder espiritual. Entendeu? Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Entende? O que acontece? Quanto a isso, tudo bem. Versículo 21. Ele fala que a arca era uma figura do batismo nas águas. Não que você é salvo através do batismo, mas que o batismo confirma a sua salvação. É uma confirmação pública de algo que já aconteceu no seu coração. E da mesma maneira que 8 almas foram salvas pela arca, você é salvo pela fé em Jesus Cristo. Então, primeira figura que tem que tomar cuidado aqui. Tem igreja que quer ensinar que o batismo salva. Isso não é bíblico. Quem salva é Jesus Cristo. Vou te dar 2 exemplos. Primeiro, o ladrão da cruz. Chegou para Jesus e falou, lembra de mim no teu reino. Jesus respondeu o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu pergunto, o ladrão da cruz foi batizado? Segunda pergunta, Jesus estava mentindo? Então ele foi salvo. Segundo exemplo, Antigo Testamento, o filho de Davi. Morreu com 1 semana de vida. Davi respondeu, ele não voltará a mim, eu irei a ele. Entendeu? Então o batismo não é salvítico. Lógico, você não vai entrar nessa discussão, mas tem igreja que ensina que para ser salvo tem que batizar. Nós ensinamos, porque eu sou salvo, eu me batizo. É diferente, entendeu? Eu venho publicamente e confesso os meus pecados. Agora, vamos ao pepino do texto. O que ele está dizendo aqui? Que existem espíritos em prisão. E que Jesus foi e pregou a esses espíritos em prisão. Aí ele nos dá uma informação, quem foram esses espíritos? Que na época que Noé estava construindo a arca, entende? Foi pregado através de Noé, e essas pessoas não creram. Estão em prisão. Entende? Então o que acontece? Existem várias interpretações para essa. Primeiro delas, quem já ouviu falar na palavra purgatório? Não existe tal coisa na Bíblia. Entendeu? Não existe chance de ser salvo após a morte. Entende? O que acontece? Para se dar a doutrina do purgatório, querem usar esse versículo. Ó, Jesus foi e pregou espíritos em prisão. Vou mostrar quem são esses espíritos. Entendeu? Qual que é a interpretação correta aqui? A primeira delas. Deus usa seus pregadores para anunciar a justiça. Esses pregadores são inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sempre dá testemunho de Cristo e da salvação de Deus. Noé, enquanto estava construindo a arca, a Bíblia fala que foi um pregoeiro de justiça. E que ele pregou, só que ninguém atendeu a sua pregação. E aí o que acontece? Esse verbo aqui, pregou, no grego não é evangelizo. Jesus não foi evangelizar. O verbo aqui é proclamar. Entendeu? Então o que acontece? Essa vertente da teologia reformada diz o seguinte, que Jesus foi e proclamou a sua vitória no reino dos mortos. É uma visão bíblica? Sim, porque quem entende ela tem bases para dizer isso, é uma junção de textos. Agora tem uma segunda vertente, que é a que nós cremos. E eu vou mostrar o porquê, entendeu?
O que acontece? A Bíblia nos mostra, em Gênesis capítulo 6, que seres espirituais chamados filhos de Deus deixaram seu domicílio no céu e adentraram a terra e tiveram relação antinatural com as mulheres. Como que a gente crê que aconteceu isso? Sexo ritualístico. Um médium incorporado manteve relação sexual com uma mulher, entendeu? Ele forneceu o sêmen, a mulher forneceu o óvulo, ou vice-versa, e nasceu uma criança, entendeu? Dessas relações antinaturais, fala que vieram gigantes. Gigantes quem eram? Guerreiros de renome, entendeu? Só que entenda, essa casta de demônios, ela é uma casta de demônios que está presa em prisão, entendeu? Segunda hipótese, a Bíblia nos mostra que existem demônios presos num lugar chamado abismo. Lembra o lugar, o endemoniado gadareno? O que a legião falou? Não nos mande para o abismo. O que a gente entende? Abismo é um local de prisão de demônios. Então o que acontece? Vamos estar abrindo Apocalipse capítulo 9. Deixa marcado, Pedro, vai um pouquinho à frente, Apocalipse 9. Vamos ver se aquilo que o irmão Maurício está falando tem base bíblica ou o irmão Maurício é um mestre enganado. Vamos ver, Carlinhos, se a Bíblia ensina isso? Apocalipse 9, versículo 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta, 2 pontos, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, vírgula, a fim de matarem a terça parte dos homens. Gente, entenda, demônios são anjos caídos. Esses anjos aqui não são anjos de Deus. O que esse texto ensina? Que existe uma casta de anjo extremamente poderosa que está presa num local. E que no Apocalipse essa casta vai ser solta. Entendeu? O que nós entendemos aqui na igreja? Jesus foi e proclamou a esses demônios que estão em prisão a sua vitória na cruz do Calvário. É isso que nós cremos. Entendeu? Reforçando isso, segunda epístola de Pedro trata do mesmo assunto. Vamos voltar lá. Segunda Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Diz assim: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, ó Apocalipse. Quando vai acontecer o juízo da terra? Apocalipse. Versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O que está falando aqui? Olha que interessante. Às vezes a tradução não expressa a profundidade da palavra. Inferno aqui, se você quiser anotar aí na sua Bíblia, é tártaro. Essa palavra só aparece nesse texto, em toda a Bíblia. Entendeu? Tártaro é locais de escuridão. Como é que eu vou te explicar? O conceito de Tártaro é o local mais profundo do inferno. Entendeu? Aqui é um local onde esses demônios estão presos. Entende? Então Pedro confirma isso. Não só bastando isso, Judas, irmão de Jesus, também fala do mesmo assunto. Vamos abrir em Judas 6.
passa 4 cartas à frente, vai passar a 1 João, 2 João, vai chegar na Epístola de Judas. Olha que interessante. Falando do fato que aconteceu em Gênesis, olha que barato. E aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Aonde que estão esses anjos rebeldes? Prisões eternas, cadeias de escuridão, Tártaro. Então o que a gente defende em cima dessa passagem? E por causa desse conjunto de textos, porque ela não é uma tese teológica fácil. Nós defendemos o quê? Existe uma casta de demônios que está em prisão. Parte deles é formada por anjos rebeldes. Parte deles é formada por anjos rebeldes que atuaram na época do dilúvio. É uma casta tão destrutiva que ela está presa. Tanto é que o Apocalipse fala que foi colocado um selo. Só Deus pode abrir. Entendeu? O que acontece? Jesus, ao vencer na cruz do Calvário, foi nessas regiões. Paulo fala que o Filho do Homem iria até o coração da terra. Entendeu? Que é o reino dos mortos. Não que o reino dos mortos esteja no coração da terra. Era uma maneira antiga de ilustrar o inferno, o Hades, em grego. Entendeu? Na maioria das vezes a sua Bíblia, que está escrito inferno, a palavra original ali é o Hades, com H. Entendeu? Só que esse Hades tem um local chamado Tártaro. E tem um outro local chamado abismo, em grego, que são palavras diferentes. Nesse local, tem uma casca violentíssima de demônios presa. Jesus, ao vencer na cruz do Calvário, foi e proclamou sua vitória. Entendeu? Por quê? Porque a gente sabe pela Bíblia que não existe salvação pós-morte. Entendeu? O que nós somos ensinados aqui, a maioria de nós vem de origem católica. Então, você era ensinado o seguinte, lavou a cabeça de pequeno, batizou. Primeiro erro, uma criança não pode se arrepender. Então, o batismo não vale. Mas tudo bem, vamos dizer que seja certo. Aí o que acontece? Você começa a viver uma vida de pecado. Mas fica tranquilo, se você morrer e não for para o céu, você vai para o purgatório. E aí o que acontece? No purgatório você vai pagando pelos seus pecados, até que você atinge luz e sobe para o céu. Só que a Bíblia fala que o único que pode pagar pecado é Jesus, o sangue dele derramado da cruz. Entendeu? Eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava feliz da vida, que eu mentia para os meus pais. E às vezes falava para uma amiga, eu menti. Daí eu olhava para o outro, mas fica tranquilo, qualquer coisa a gente vai para o purgatório. Entendeu? E aí, vai se livrar, depois vai para o céu. Lógico, vocês foram crianças, vocês não eram miseráveis pecadores como eu, entendeu? Imagina, era tudo serpentinha, entendeu? Veja, de onde tirar essa doutrina? Um dos textos que usaram foi esse, entendeu? O que acontece? Voltando a falar de maneira séria. Nós entendemos que essa explicação que eu acabei de dar para vocês é a que amarra melhor as pontas. Acho que ela não é tão difícil de entender. Da maneira que eu expliquei, você é capaz de explicar assim, ó, irmãos. Tem uma casta de demônios que está presa num lugar mais profundo do inferno. Que lá no dia do juízo vão ser soltos. Acabou. O resto é teologia profunda. Veja, para amarrar isso aqui, foram anos de estudo, entendeu? Agora, se você encontrar algum irmão de igreja, por exemplo, o Marcos Antonato, que é um dos autores que eu mais uso, ele ensina essa vertente da nossa igreja, mas ele crê na primeira, que foi Noé usado como pregador. Normal, porque o texto é difícil. Está entre os... o Augusto de Nicodemos acha que esse é o texto mais difícil de todo o Novo Testamento. Porque você não tem como sentar do lado de Pedro, agora. Imagina Pedro vivo e perguntar, irmão, me diz, o que você quis dizer? Para quem que você escreveu? Então eu tenho que pegar nuances do texto e tentar entender o que ele estava querendo dizer. Só que Pedro está morto. Eu não tenho como chamar de lá. Se você me escreveu uma carta, eu tenho como perguntar. Mano, o que você escreveu aqui? Não, estava escrevendo para sua bisavó. Ah, entendi. Pedro está morto.
Então tem que achar indícios para entender aonde ele quer me levar. Amém? Então entenda, principal de tudo, não tem salvação pós-morte. Ou você morre e vai para o céu em Cristo Jesus, ou é inferno. Ah, o budista, deixa eu te perguntar, se Jesus para você é Deus, ele falou a verdade? Você vai falar que sim. Jesus falou que sem ele é impossível ser salvo. Nossa, irmão, não sabia. É o que Jesus falou. Ah, não acredito, o problema é seu. Amém? Ah, eu penso diferente, por sua conta e risco. Eu prefiro crer no que Jesus, o Deus vivo, falou. Amém? Vamos voltar a 1 Pedro 3 e avançar. Na verdade, o 4, versículo 1. Deixa eu virar minha folhinha aqui. Glória a Deus. Diz assim: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós, com esse mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. 2. Para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Gente, entenda. Pedro agora vai desafiar o viver santo de nós cristãos. O que ele está falando aqui? Já que Cristo padeceu no seu corpo, e através da morte do seu corpo, gente, entenda, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Entende? Vou te dar um exemplo. O barquinho atravessando o mar da Galileia. Jesus estava dormindo, homem. A tempestade ia afundar o barco. Os apóstolos acordam Jesus, Senhor, morreremos. Ele repreende a tempestade, Deus. Mas estava dormindo um minuto atrás, homem. Entendeu? Por exemplo, Jesus e a mulher samaritana. Eles foram buscar comida para comerem. Homem. Chegou para a mulher samaritana e falou, você já teve 5 maridos. E esse agora teu não é teu marido. Deus, porque ele sabia o que acontecia na vida da mulher. Então Jesus, o que acontece? Ele como homem morreu nas suas. Por isso que fala, morreu na sua carne. Através de um homem entrou o pecado na humanidade. Adão, cabeça da raça. Através de um homem tem que sair Jesus Cristo, Deus homem. Para pagar o preço pelos nossos pecados. O representante da nossa salvação. O evangelho é simples. Entendeu? Então Jesus morreu na carne. O que Pedro fala? Da mesma maneira que Jesus morreu na carne, para que você tenha um viver santo, você também vive, não anda mais como você andava. Gente, a pior coisa que tem para um cristão é andar na velha vida. Falar uma coisa para vocês. Um cristão que vive no pecado, ele não vai perder sua salvação, mas corre o risco de Jesus recolher. Vai para a glória mais cedo. Ou a segunda alternativa, nunca foi crente, foi um religiosão que estava se enganando. Está carregando Bíblia, frequentando o culto, pagando uma de crente. Mas é 2 vezes filho do inferno. Entendeu? Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Entendeu? Nós temos a segurança de salvação, mas temos a responsabilidade de andar certo. Entende? Tem uma responsabilidade de permanecer. A marca do cristão é uma vida santa, é uma vida limpa, que permanece até o fim. Não venha me dizer que você é cristão se a sua vida tem um testemunho horrível, se você anda em desobediência e não está nem aí. Na verdade, você está enganando a você mesmo. E a hora que você partir desse planeta, você vai para o inferno. Você está achando que carregar uma Bíblia e cumprimentar o irmão com a paz do Senhor vai salvar você. Não vai. Não vai. Não se engane. Ó, maior campo missionário brasileiro, igreja evangélica. Pelo menos 50% da igreja evangélica brasileira não é salva. Não nasceu de novo. É um conceito. Se não nasceu de novo, não tem vida eterna, porque não tem o Espírito Santo habitando nele para no último dia ressuscitar o corpo.
Salvação é para nascido de novo. Só que nascido de novo pode pecar. Mas temos advogado junto ao Pai. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Amém? Cuidado como vocês andam. Versículo 3. Isso. Ó. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando, em dissoluções, concupiscências, embriaguezas, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Olha a nossa vida antiga aqui. 4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Gente, pode ver. Quando você se posiciona de maneira santa, a turma te persegue. Eles não aceitam quem não compartilha deles. Entendeu? Eu lembro, por exemplo, quem aqui de família italiana sabe, eu sou de família italiana, tem as festas. Quando eu fui salvo, eu falei, não vou mais em festa de idolatria. Olhava para mim como se eu fosse o cara mais esquisito do mundo. Só que a turma falou, coitado, virou fanático religioso. Entendeu? Fazer o quê? Cabe a mim agradar a Deus. Não gostou, paciência. Você quer ir, vá, você quer ir, tranquilo, problema seu. Gente, pode ver, quando você não se posiciona, o quê? Você não xinga? Não, não xingo. Eu falo o que eu tenho que falar, de maneira séria, de maneira correta. Tem hora que tem que falar de maneira desagradável, mas eu não xingo. Mas por que você não faz isso? Que eu amo Jesus. Entendeu? Você não mente para vender uma caixa de doce a mais? Não. Porque o meu salário vem de Deus. E o Deus que eu sirvo, que paga o meu salário, me ensina que eu não devo mentir, porque o diabo é o pai da mentira. Nossa, você é esquisita, eu sei. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você conhece esse extraterrestre? Eu só conheço, eu não sou desse mundo. Eu sou estrangeiro, eu sou peregrino, é o que a Bíblia fala. Sabia que a Bíblia fala que você não é daqui? A nossa pátria é a Nova Jerusalém, que está lá no céu, que um dia vai descer, que Jesus vai ser a luz dela, e nós vamos estar eternamente com o Senhor. Nossa pátria não é daqui, nós não temos nada aqui nesse mundo. Entendeu? Você é peregrino e forasteiro. Entendeu? O quê? Você não mente para ter um emprego? Não, não minto, porque Deus é que vai abrir a porta do emprego. E graças a Deus não está faltando comida na minha mesa. Nossa, você é esquisito. Eu sei. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar de Jesus Cristo? Aí já entra e prega para o cara. Se ele for um eleito, gente, se ele for um eleito, você pode pregar da maneira mais esporofobética que for e vai ser salvo. É bola 7 na caçapa do canto. Por isso que eu prego para todo mundo. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu prego. Eu já prego com a vitória na mão. Já prego certeza, não depende mais de mim. Entendeu? Nossa, o dia que eu essa ficha, eu falei, glória a Deus por isso. Eu me cobrava, eu falava, nossa, tem que apresentar o Evangelho para ser salvo. Hoje eu sei, se aquela pessoa está em trevas, se a luz de Deus não brilhar para vivificar ela, não tem como. Ela não vai se enxergar pecadora. Amém? Vamos encerrar versículo 5. Olha o que fala aqui. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em amor. O outro texto complicado é esse aqui do versículo 6. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos. O que eles ensinam? A segunda chance depois da morte. O que é o Evangelho segundo aos mortos? Gente, primeira coisa. Aqui está falando dos crentes que foram salvos e já morreram. Segundo, Efésios capítulo 2. Estávamos mortos em pecados e transgressões. E Deus nos vivificou. Então a situação do homem caído é morto. Entendeu? Romanos 3. Não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem.
Todos se desviaram e destituídos estão da glória de Deus. É a doutrina da depravação total. O ser humano é morto. Entendeu? Você só ouviu o Evangelho porque Deus trouxe vida. Você só ouviu o Evangelho porque, primeiro, alguém pregou. Segundo, Deus te vivificou. Aí, ao ser regenerado, você nasceu de novo. Entendeu? Porque não tem, sem o vivificar de Deus, você não se enxerga pecador. Ó, coisa engraçada, né? Está tendo criança esperança. Está tendo um monte de coisa para ajudar a criança. E a própria emissora apoia a lei do aborto. Por que não mata aquelas crianças e libera a vaga para as que estão na barriga da mãe? Não tem diferença nenhuma, é assassinato igual. Porque todas aquelas crianças que estão sendo apoiadas pela campanha tiveram que passar pelo estágio da barriga da mãe. A diferença é que as crianças hoje podem correr e fugir. As da barriga da mãe estão dentro de uma jaula, é só enfiar uma espada no meio do dente. Matou. Igual um porco. É o que o aborto faz. Entendeu? Só que é via genital da mulher. Terrível. Mas esse mundo é anticristão. Como que eu faço campanha por criança e apoio o aborto? O pior tipo de homicídio, o mais covarde que tem. Entendeu? Mas esse é o mundo. Entende? São os tempos que estamos vivendo. Por isso, tem um grande pastor conhecido, Silas Malafaia. Eu não concordo com todas as opiniões dele. Mas ele já gravou uma mensagem esta semana. Cuidado com o que você vai fazer com o seu voto. Nós não pregamos nenhuma ideologia política. Mas nós somos contra todas as ideologias que são contrárias aos princípios da Bíblia. Então, todo partido que não apoia a Bíblia, nós somos contra. Entendeu? Só que assim, é a sua arma que você tem para mudar alguma coisa. E tem um monte de gente que agora, porque hoje no Brasil são 45 milhões de evangélicos, até abri um parênteses na palavra. E essa turma dá voto. E o evangélico ele é fiel. Entendeu? Então eles vão lá, dão uma de bonzinho, tomam o voto dos evangélicos, aí 4 anos estão tentando aprovar aborto, casamento gay, adoção de criança por casal homossexual e uma série de leis. Entendeu? Então cuidado, meu irmão, é sua única arma. Você tem uma responsabilidade para com Deus de buscar o melhor, no mínimo o menos ruim. Conheça as pessoas. Olhe a vida delas, avalie, fala, mas irmão, igreja e política não tem nada a ver, mas Bíblia e política tem. Porque José foi governador do Egito e Daniel foi governador de 2 impérios. Inclusive, num deles ele era o terceiro. Entendeu? Então você tem responsabilidade como cristão de fazer o seu melhor através do seu voto. Por quê? Porque nós estamos cercados de impiedade. O mundo aí fora está morto. O mundo aí fora não vê como você vê. E deixa eu te dar um alerta. Até se você vê um candidato que se diz evangélico, pesquise. Tem muito joio em forma de trigo. Entendeu? Cuidado. Por quê? Porque os dias são maus. Você vai responder para Deus em quem você votar. Ah, mas eu anulei, vai responder por omissão. Entendeu? Porque é uma coisa que você tem. Nós vivemos num país relativamente livre. Temos que exercer nossa cidadania. Tá? Olha com carinho isso. Amém? Vamos orar?